meus irmãos, um bom sábado, a paz do Senhor. Nós vamos começar um novo estudo aqui na Igreja de Nova Vida em Porto da Pedra. Eu sou o obreiro Márcio. Nós vamos estudar agora a Epístola aos Romanos. No último conteúdo foi a Epístola aos Efésios, pastor Érico fechou a Epístola em Efésios 6, deu 2 aulas e agora a gente vai começar a Epístola aos Romanos. Essa aula de hoje é a aula de introdução à Epístola aos Romanos. Então a gente vai ver aí quem foi que escreveu a epístola, quando escreveu, de onde escreveu, para quem escreveu. A gente vai falar aí dessa igreja lá dos Romanos. Quem foi a pessoa que Paulo, ele ditou essa carta e teve uma pessoa que escreveu. A gente vai ver na Bíblia aqui quem foi essa pessoa, quem foi que pegou a carta da onde Paulo estava e levou até lá em Roma, para a igreja de Roma. Tá? A gente vai ver o ano que foi escrita essa epístola, a gente vai dar o esboço da carta, um breve esboço da carta, tá? E o motivo por que Paulo escreveu esta epístola aos Romanos, tá bom? Então, convido a igreja que está em casa a abrir a sua Bíblia na epístola aos Romanos, capítulo 1. A gente vai ler do capítulo 1 até o verso 16, até o verso 17. Tá bom, irmãos? Vou começar fazendo a leitura. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé em todos os gentios, de cujo nome sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outro e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso 8. Primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, e em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que, muitas vezes, me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, eu vou ler esse trecho de novo, que é o texto áureo, tanto da Epístola aos Romanos, quanto da aula de hoje. Capítulo 1, verso 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E um outro versículo que também é chave, irmãos, para a gente compreender a Epístola aos Romanos, é o capítulo 5, verso 1. É importante nós lermos este versículo, capítulo 5, verso 1.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode voltar, irmãos, para o capítulo 1. Amado Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos, Pai, para estudar a Tua palavra, para compreender a tua Escritura, Pai. Venha estar nos ensinando, Pai, na Tua palavra, Pai. Pai, o professor é o Senhor, Pai, eu sou apenas um canal. Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade no nosso meio, venha total liberdade entre nós para nos ensinar. Fala conosco, Pai, que esta aula, Pai, não venha de mim, mas venha do trono da Tua glória, Pai. Abençoa a minha vida e a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Pai. Amém. Graças a Deus. Irmãos, quem escreveu essa epístola, né? Aí na tua Bíblia você pode ver lá, Epístola de Paulo aos Romanos. Quem escreveu essa epístola foi o apóstolo Paulo. Paulo escreveu essa epístola entre o ano 56 e o ano 58. Não se sabe ao certo, é neste período que Paulo escreveu essa epístola. Paulo escreveu essa epístola quando ele estava em Corinto. Ele estava na cidade de Corinto, na sua segunda passagem por Corinto. Paulo esteve em Corinto 2 vezes. Na primeira vez que Paulo esteve em Corinto, ele ficou um ano e 6 meses. A gente vai ver aqui na palavra de Deus. Ele ficou 1 ano e 6 meses em Corinto, e lá ele evangelizou, fez discípulos, fundou a igreja, preparou líderes para dar continuidade àquele trabalho daquela igreja para quando ele saísse de lá. Então, Paulo estava em Corinto quando ele escreveu esta carta, mas não nessa primeira fase. Nessa primeira fase ele foi fundar a igreja, ele ficou 1 ano e 6 meses, foi para Éfeso, ficou 3 anos, depois retornou para Corinto e ficou 3 meses. Neste período que Paulo ficou 3 meses em Corinto, ele escreveu esta epístola para os romanos, lá. Vamos ver isso aqui na Bíblia? Você está em Romanos 1, volta um pouquinho, vai para Atos 18, a primeira passagem de Paulo a Coríntios. Tá? No capítulo 18 fala da passagem de Paulo em Corinto, e no versículo 11, olha aqui que ele fala: e ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo estava em Corinto a primeira vez. Depois Paulo, ele vai para Éfeso, evangeliza lá, que é o capítulo 19 inteiro. No estudo de Éfeso, nós falamos aí do período que Paulo estava lá em Éfeso. Tá? Ficou lá 3 anos e retornou para Corinto. Como é que eu sei que Paulo estava em Corinto quando ele escreveu essa epístola? Volta lá em Romanos, vai para o capítulo 16, o último capítulo de Romanos. Romanos tem 16 capítulos. Olha aqui que diz o verso 23, irmãos, olha que interessante. 16, verso 23. Saúdo-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúdo-vos, Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. O mais importante aqui, para a gente compreender isso, saúdo-vos, Gaio, meu hospedeiro. Gaio estava hospedando Paulo. Paulo estava na casa de Gaio. Onde é que Gaio morava? Aí mesmo na sua Bíblia, você entrando, você está no último capítulo de Romanos, vai para o capítulo 1 de Coríntios, a carta aos Coríntios, que Paulo escreveu aos Coríntios quando estava em Éfeso, vai para o versículo 14. Olha aqui que Paulo fala, quando ele escreve para os Coríntios: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, porque Gaio era de Corinto, e Paulo estava hospedado na casa dele, tá? Na casa de Gaio. Tá? E outra importante, capítulo 15, Paulo ele estava lá em Corinto, hospedado na casa de Gaio, e ele ficou 3 meses lá, porque ele estava aguardando a igreja da Acaia, da região da Acaia, que é Corinto e Atenas, e outras daquela circunvizinhança, daquela região ali da Acaia, as igrejas fundadas por Paulo, as principais, Atenas e Corinto, elas levantaram uma oferta, porque Paulo ele queria ir para Jerusalém. Ele pretendia ir a Jerusalém, e ele estava aguardando as igrejas da Acaia, em especial Corinto, levantar uma oferta, junto com as igrejas da Macedônia, para levar essa oferta para os irmãos de Jerusalém que estavam passando necessidade, estavam passando dificuldade. Então, Paulo ele pede para os irmãos Erasto e Timóteo ir à Macedônia, e lá na Macedônia os irmãos avisaram: Paulo está indo
Paulo está indo para Jerusalém. Aí os irmãos da Macedônia, da igreja da Macedônia, em especial a igreja dos Filipenses, eles de livre e espontânea vontade, eles começaram a levantar uma oferta para mandar para Paulo enviar para os irmãos de Jerusalém. Então Paulo estava aguardando durante esses 3 meses o levante desse valor para Paulo ajudar os irmãos que estavam em Jerusalém. Olha o que ele fala aqui no capítulo 15, a partir do verso 22, a gente vai ler até o verso 27, tá? Olha só. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar os romanos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, desejo há muito visitar-vos. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que, para lá, seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa presença. Paulo nunca tinha estado em Roma, irmãos. Olha o 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém. Paulo estava indo para Jerusalém, a serviço dos santos. Isso é, servir os irmãos lá da igreja de Jerusalém. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia é o local onde Paulo estava, Corinto fica na região da Acaia, na Grécia, levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Então, o que Paulo está ensinando aqui? O que Paulo está falando? Que a igreja da Acaia e da Macedônia estava levantando uma oferta para generosamente Paulo levar para os irmãos da igreja de Jerusalém que estava passando dificuldade financeira, estava passando necessidade. E Paulo fala, se os judeus, se aquela igreja lá abençoa os macedônios, abençoa a igreja da Acaia e todas as outras igrejas, né, com missionários, com pessoas pregando o evangelho, né, e mesmo porque a salvação veio dos judeus, era importante, era justo que essas igrejas abençoasse a igreja de Jerusalém com valores materiais, enviasse ofertas, tá? Então, e mesmo da mesma forma acontece nos dias de hoje, a igreja ela abençoa as suas ovelhas, abençoa os membros com os valores espirituais, e é justo que a igreja ela abençoe, né, os irmãos abençoem a igreja com os valores materiais, você entregar o seu dízimo, a sua oferta, você abençoar a igreja, porque a igreja ela faz uma obra social muito importante, né, obra social, né, assistência social da nossa igreja, né, a gente ajuda aí os moradores de rua com alimento, então, e ela abençoa e nos abençoa com a palavra de Deus. Então Paulo está falando aqui que é justo que aconteça de a igreja, os membros abençoar a obra com os valores materiais, que ele fala aqui no verso 27. Isto lhe pareceu bem, e mesmo lhe são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tá? Então Paulo fala isso aqui no capítulo 15, verso 27. Então Paulo estava lá em Corinto, entre o ano 56 e o ano 58, escreveu essa epístola para os romanos. Paulo nunca tinha estado em Roma, é a primeira vez que Paulo vai estar em Roma. Os destinatários dessa carta, capítulo 1, verso 7, né, ele deixa bem claro aqui que essa epístola foi dirigida a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Então é o capítulo 7, tá? A epístola de Paulo aos romanos. Quem fundou essa igreja, irmãos? Existe na tradição católica uma corrente, só na tradição católica, irmão, que diz que quem fundou aquela igreja foi o apóstolo Pedro. Mas isso não é verdade, irmão. Isso aí é errado, tá? Quem fundou essa igreja, a gente vai ver lá em Atos capítulo 2. Abre comigo Atos capítulo 2, e eu vou mostrar também para você que não foi Pedro que fundou essa igreja. Quem fundou essa igreja, irmãos? Atos 2, a partir do verso 5, tá? Que nós vamos ler. Quem fundou essa igreja foram cristãos desconhecidos, que receberam, ouviram a pregação da palavra, no dia de Pentecostes, quando na descida do Espírito Santo, quando aqueles 120 estavam reunidos na casa,
né, aguardando a descida do Espírito Santo, aguardando o batismo com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu, aqueles 120, entre eles os apóstolos, começaram a falar em diversas línguas, em várias línguas. Por quê? Para as festividades de Israel, na época, gente do mundo inteiro ia para Jerusalém, ia para Israel, ia ali para aquela região de Jerusalém por causa das festividades religiosas dos judeus. E no Pentecostes se comemorava a festa da colheita. Eles estavam agradecendo a Deus pela abundante colheita que eles tiveram, do trigo, da azeitona, da uva. Tá? Então eles estavam agradecendo a Deus, uma festa para agradecer. E nesse dia, irmãos, foi colhido para o Senhor uma grande colheita de homens, de seres humanos que foram evangelizados com a palavra de Deus. E gente do mundo inteiro estava ali para essa festividade. Tinha ali, aqui no capítulo 2, a partir do verso 5, fala a relação de vários povos que estavam ali. E entre os 120 que estavam ali, que foram batizados com o Espírito Santo, eles começaram a falar na língua das pessoas que estavam ali. Né? Um grupo falava no idioma egípcio, outro em grego, outros em latim, outros no idiomas bárbaros, os germanos, os sacristões, os ângulos, tá? Então, em vários idiomas árabes. Então, as pessoas estavam ouvindo as grandezas de Deus no seu próprio idioma e sendo evangelizados. Tá? Entre eles, romanos. Quem são essas pessoas que estavam ali? Pessoas do mundo inteiro, convertidos ao judaísmo, e tinha também gentios, convertidos ao judaísmo, judeus que estavam morando em outras regiões, e gentios convertidos ao judaísmo, que estavam ali naquela região, e ouviram a palavra de Deus, se converteram ali, foram batizados. Diz a palavra de Deus que o apóstolo Pedro, ele teve uma hora que ele começou a pregar e 3.000 almas se batizaram. Com certeza essa igreja ela teve muita influência pela pregação de Pedro, mas até o momento que Paulo escreve essa epístola, nenhum apóstolo tinha estado naquela igreja para fundar aquela igreja. O primeiro apóstolo a ir para aquela igreja, a ir lá exortar, a ensinar o evangelho, a escrever uma epístola, foi o apóstolo Paulo. Vamos lá, olha aqui, Atos 2, capítulo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouviu falar na sua própria língua, no seu próprio idioma. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, que são povos do Irã, tá? Hoje atual Irã, partos, medos e elamitas, povos lá do Irã. E os naturais da Mesopotâmia, hoje atual Iraque, Judéia, Capadócia, que essa é a região da Ásia Menor, Ponto, e Ásia, que seria a Ásia Maior, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, na África. E, olha o verso 10, romanos, que aqui residem, tanto judeus como os prosélitos, isso é, gentios convertidos ao judaísmo, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Então, entre aqueles 120, um grupo falava o idioma árabe, outro egípcio, outro grego, latim, e assim eles estavam sendo evangelizados, ouvindo a palavra de Deus. E quando Pedro começou a pregar, 3.000 almas entregaram a vida para Jesus e se batizaram. E o que aconteceu depois? Eles voltaram para sua terra, voltaram para a sua atividade, para o seu emprego, para suas famílias, e levaram consigo a semente do evangelho. Consigo, irmãos. E a mesma coisa acontece comigo e com você. Nós aqui evangelizados, ouvimos a palavra de Deus, entregamos a nossa vida para Jesus, esse evangelho, a palavra de Deus, essa semente que está no teu coração, você leva para onde você vai. Você vai para sua casa, você leva a luz do evangelho, da palavra de Deus lá na sua casa. Você vai para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, o evangelho está aí no seu coração para você abençoar outras vidas, assim como aconteceu aqui. E foram esses cristãos que, ao retornando para Roma, fundaram a igreja que estava estabelecida ali naquela região, tá?
E por que que não foi Pedro? Porque Pedro, abre comigo em Gálatas 2, verso 8. Primeiro, um dos motivos, tá? Primeiro é esse aqui de Atos, dos romanos que ouviram a palavra e retornaram para sua... Olha Gálatas 2, verso 8. Verso 9, desculpa. E quando conheceram a graça que me foi dada, isso aqui é Paulo falando, tá? Na igreja dos Gálatas. Tiago, Cefas e João, que eram reputados como colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, Barnabé e Paulo irem evangelizar os gentios, e eles para a circuncisão. João, Pedro e Tiago iam evangelizar os judeus, tá? Então, aquela igreja ali, aquela região ali de Roma era circunscrição de Paulo, para Paulo pregar. Aquela região ali estava sobre, Deus confiou a Paulo, tá? E um outro motivo, eu acho até que é o mais importante, irmãos, de que Pedro nunca tinha estado em Roma até então. Eu não vou ler o capítulo 16, não. Depois você lê com calma. Mas dá uma olhadinha no capítulo 16. Paulo ele faz saudações para os romanos, para finalizar a carta. Então ele dá uma lista de pessoas que ele está saudando, né? Saúdo a irmã Priscila, irmão Áquila, Andrônico, Júnias. Ele começa a falar uma lista de pessoas. E entre essa lista de pessoas não está o apóstolo Pedro. Não está o que seria o fundador da igreja. Imagina, irmão, você mandar um e-mail ou você gravar um vídeo para agradecer a igreja de Nova Vida em Porto da Pedra, para você abençoar a igreja de Nova Vida em Porto da Pedra. Aí no final do vídeo que você grava, né, você lê uma mensagem, você lê uma palavra, lê um salmo, canta um louvor, e no final você vai agradecer, e você agradece a várias pessoas da igreja, né? Eu quero saudar aí, mandar um abraço para o diácono Wellington, quero mandar um abraço aí para o Ministério de Louvor, para o diácono Leandro, quero mandar um abraço para o Juan, então eu quero mandar um abraço para a irmã Jandira, e não lembrar do nome do pastor da igreja, dos pastores da igreja. Imagina, irmão, que falta de educação não seria, de delicadeza que não seria da parte do apóstolo Paulo, ele não lembrar do fundador da igreja. E aqui você lê o capítulo 16 todinho, ele fala vários nomes de pessoas daquela igreja e não fala do apóstolo Pedro, que é um sinal bem claro de que Pedro ele não fundou essa igreja, e sim esses irmãos desconhecidos, mas abençoados, que levaram o evangelho até lá e fundou esta igreja, tá? Então, essa daí é uma das provas, irmãos. Quem foi que escreveu? Paulo, ele ditou a carta. Essa carta é uma carta inspirada pelo Espírito Santo, mas Paulo, ele ditou a carta. Uma pessoa foi usada para colocar um copista, um emanuense, foi usado para escrever, colocar a carta no papel. Olha comigo, capítulo 16, verso 22. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. A pessoa que está escrevendo, o emanuense, o copista, ele vai e manda um abraço lá. Um abraço aí, eu estou mandando uma saudação aí para vocês de Roma, tá bom? Então, esse irmão Tércio, um voluntário aí do Senhor que está fazendo a obra de Deus. E quem pegou a carta lá de Corinto, depois de escrita, e levou até os romanos. Olha o capítulo 16, verso 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, uma irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Ela estava ali com Paulo, pegou a carta e levou para os romanos, né? E foi lá abençoar, e Paulo está pedindo aqui para eles receberem essa irmã, cuidar dela, tá? Para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em tudo que vos vier a precisar. O que Paulo está falando? Porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Ela estava cuidando de muitos irmãos, ajudando a muitos irmãos, inclusive o apóstolo Paulo, tá? Então, irmãos, um copista, nessa época aqui, irmãos, era considerado um doutor na época. Tá? Uma pessoa que sabia ler e sabia escrever nessa época aqui, onde 95%, 96% da população não tinha nem contato com um escrito, não sabia ler nem escrever, a maioria era analfabeto. Um copista que era considerado um doutor
dos nossos dias. Mas ele faz um trabalho simples aqui. Essa carta é inspirada pelo Espírito Santo. Deus usou Paulo, usou o intelecto do Paulo, inspirou Paulo para que ele escrevesse essa carta aos romanos. E o Tércio, ele só copiou a carta. Ele fez um trabalho mais simples, apesar de na época ser algo muito valoroso. A irmã Febe, né, ela apenas pegou a carta e levou lá para os irmãos de Roma. O que eu estou querendo dizer com isso, irmão? Essa carta aqui, ela abençoou os cristãos de Roma. Essa carta aqui, ela atravessou o Oceano Atlântico, foi escrita há quase 2000 anos e chegou aqui em São Gonçalo, Porto da Pedra, para abençoar a minha vida, a sua vida aí em casa, que está lendo essa epístola aí, está tendo essa oportunidade de estudar essa epístola. Essa epístola é o poder de Deus para a salvação, irmãos. Por isso, irmãos, presta atenção. Tércio, ele escreveu, ele só copiou o que Paulo ditava. Não se sinta, irmãos, diminuído por fazer um trabalho auxiliar, um trabalho de cooperação. Não fazer o trabalho principal, porque essa aqui, irmãos, é a obra de Deus, é a obra do Senhor. Sinta-se um privilegiado por contribuir, por colaborar, por ser um auxiliar, porque esse que escreveu essa epístola, um dia ele foi auxiliar. Um dia, lá em Atos capítulo 13, mostra Barnabé e Saulo saindo para evangelizar, saindo para fundar igrejas, saindo para falar do Senhor. No capítulo 13 e o início do capítulo 14, só é citado Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, porque Saulo acompanhava Barnabé, porque Saulo estava aprendendo. A partir do capítulo 14, verso 56, verso 46, sabe como é que o Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, ele coloca? Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, porque Paulo ele passa a encabeçar agora, ele passa a ser o principal na obra. E Barnabé não se incomoda nem um pouco com isso e acompanha Paulo até determinado momento, onde houve ali, eles precisaram se cada um ir para um lado, tá? E Barnabé foi acompanhar o seu sobrinho Marcos, João Marcos. Tá? E Paulo foi fazer a obra aí, fazer discípulos, né? Esteve aí com Timóteo, com Tito e com outros irmãos. Então, irmãos, não se sinta diminuído, você está fazendo a poderosa obra de Deus para abençoar a vida. Essa obra não é sua, não é minha, não é do pastor, essa obra é a obra de Deus e todos nós somos obreiros do Senhor para fazer essa obra, tá? Então é um privilégio a contribuir de alguma forma para que vidas tenham conhecimento da salvação e entregue a vida para Jesus. O objetivo, tá? A gente viu que quem levou essa carta foi a irmã Febe. O objetivo dessa carta, tem alguns objetivos aí. Por que Paulo escreveu essa carta? Apresentar Paulo aos romanos, uma vez que ele não conhecia os romanos. Então Paulo ele escreve essa carta, ele se apresenta a eles, eles só tinham ouvido falar de Paulo nunca tinha estado lá. Paulo apresenta o evangelho que ele aprendeu com o próprio Senhor Jesus ressurreto. Lembre-se, não tinha nenhum apóstolo tinha estado naquela igreja, tinha estado ali, eles ouviram em Jerusalém a mensagem. Então, era importante eles terem esse contato com o apóstolo, a pessoa que aprendeu com o próprio Senhor Jesus. E o nosso ensino de hoje, irmãos, nosso ensino eles tem que estar fundamentado na doutrina dos apóstolos, que está descrita na palavra de Deus, que está descrita na Bíblia Sagrada. A igreja em que tiver alicerçada na doutrina dos apóstolos, que, por sua vez, está alicerçada na pedra angular, que é Jesus Cristo, essa obra vai prosperar. Essa obra vai crescer, porque é o Senhor e vai estar ali abençoando. Abre comigo aí, Efésios 2, verso 20. Olha aqui que Paulo fala aos Efésios. Efésios 2, 20. Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, Novo Testamento, e os apóstolos que aprenderam com o próprio Senhor Jesus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, o Antigo Testamento, Antigo e Novo, sendo eles mesmos, Cristo Jesus, a pedra angular.
Tá? Então, a igreja, a doutrina que se é ensinada na igreja do Senhor, a igreja cristã, ela tem que estar edificada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, Antigo e Novo Testamento, porque os dois ensinos apontam para o Senhor. O Senhor tem que estar no centro do nosso ensinamento, o centro da nossa vida, do nosso coração. Tá? O Antigo Testamento ela aponta para Cristo. Tá? E o Novo Testamento é a revelação de Jesus Cristo. Então, ambos apontam para o Senhor Jesus. Tá? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Tá? Então, objetivo, apresentar Paulo aos romanos e o evangelho que ele aprendeu com o próprio Senhor Jesus ressurreto, depois que Cristo Jesus ressuscitou. Corrigir alguns problemas, irmãos, que tinha naquela igreja. Por quê? É uma igreja que estava sofrendo uma grande influência dos judaizantes, que eles criam que tinha que se guardar a lei de Moisés também, tinha que circuncidar, tinha que guardar a restrição alimentar dos judeus para ser salvo. E essa carta, irmãos, aos romanos, ela é muito importante, que o principal tema dela é a justificação, é a salvação pela fé, única e exclusivamente a fé. Tá? Então não é necessário a obediência à lei de Moisés. A lei de Moisés, ela apenas aponta para Jesus Cristo. Ela nos mostra que Jesus Cristo é o Senhor, mas a lei de Moisés ela não salva. O Novo Testamento é apenas o cumprimento. Um completa o outro. E Jesus Cristo, ele cumpriu toda a lei de Moisés. Hoje a nossa vida tem que estar assentada na pedra angular, que é Jesus Cristo. E tem que estar sentada no Senhor. Tá? Então, Paulo ele escreve justamente para desfazer esses problemas doutrinários devido à influência dos judaizantes e também do paganismo, que era muito forte ali naquela região de Roma, que são as religiões idólatras lá, romana e grega. Tá? Então, desfazer boatos de que Paulo era contra a lei de Moisés, contra a circuncisão, contra o templo, contra o povo de Deus. Desfazer esses boatos caluniosos, difamadores de Paulo. Então ele escreve essa epístola. Tá? Se você ler o capítulo 14 lá, Paulo fala lá a respeito da lei, da parte da lei em que o cristão ele deve viver. Né? Como ele deve ver a lei de Moisés? Como? Enxergando Cristo ali, procurando o Senhor ali. Você quer um exemplo? Você começa a ler o Antigo Testamento, por exemplo, o livro de Gênesis, você chega lá naquela parte da Arca de Noé, né, que todos aqueles que entraram na arca alcançaram a salvação. Hoje, quem é a nossa arca? O que representa a Arca de Noé, por exemplo? É Cristo Jesus. Aqueles que estiverem em Cristo alcançarão a salvação. Você lembra lá, Moisés, ele bateu na rocha, feriu a rocha e dela saiu água viva que matou a sede do povo. Quem é a nossa a rocha ferida? Jesus Cristo não foi crucificado? Quem é a rocha ferida da qual sai o Espírito Santo, que sai a água para nos abençoar, para abençoar a nossa vida? A água é um símbolo do Espírito Santo. Tá? Então tem toda o Antigo Testamento tem toda uma alegoria que representa Cristo Jesus, é uma sombra que aponta para Jesus Cristo. Tá? E tem várias, ele é recheado, o Antigo Testamento, de passagens que apontam para o Senhor. Josué que colocou o povo de Deus em Canaã. E quem é o nosso Josué? O nosso Cristo que nos coloca na nossa Canaã celestial, o reino de Deus. Tá? Então, Josué é um tipo no Antigo Testamento de Cristo. Tá? Então, ele escreve para corrigir esses problemas doutrinários e também desfazer esses boatos de que Paulo era contrário à circuncisão, contrário à lei. Né? Paulo ele traz um novo, assim como Cristo Jesus, traz um novo ensino a respeito da circuncisão, que é a circuncisão do coração. Embora esse ensino também não é tão novo. Ezequiel e Jeremias já falavam de circuncidar o coração. E Paulo apenas ele vem trazer à tona esses ensinamentos, bater mais nesse ensinamento para o povo entender. Porque não adianta você guardar toda a lei
mas você desprezar o seu próximo, você não amar o seu próximo, tá? Você guarda a parte da lei, a parte religiosa da lei, a parte cerimonial, mas é um péssimo marido, um péssimo pai, uma pessoa que pragueja. Então, aí Paulo ele fala para a gente circuncidar o nosso coração, corrigir esses problemas e preparar. Paulo escreve essa epístola para preparar os cristãos de Roma para a obra missionária. Ele fala que ele tem, no capítulo 15, ele fala que tem o objetivo de ir para Roma, permanecer um pouco com eles, e de lá ser encaminhado pelos cristãos de Roma para Espanha. Ele queria evangelizar a Espanha, o objetivo dele. E quem que ia encaminhar ele, o apóstolo Paulo, para lá? Os cristãos de Roma. Como? Patrocinando a obra, tá? Contribuindo para a obra, para Paulo ser levado até Espanha e lá levar o evangelho, tá? Lembrando, irmãos, a Espanha nesse período aqui era o mais ocidente possível conhecido. Por quê? Era como se fosse o final do mundo, a Espanha, porque eles não conheciam a América, eles não sabiam que tinha América, não sabiam o que tinha depois do Oceano Atlântico. Então, o mais extremo ocidente conhecido na época era a Espanha. Não tinha nem Portugal na época, o condado portucalense, ele pertencia à Espanha. Não se tinha nem Portugal. Portugal só vai nascer como nação no século XII, tá? Que Portugal vai nascer. Então, até então, o mundo conhecido era a Espanha. Tá? Então, Paulo queria chegar a levar o evangelho até lá. Tá bom? Então, esses um dos objetivos. O estilo da carta, ele utiliza o estilo diatribe. Olha o capítulo 3, olha o verso 1. O que é esse estilo? É um estilo de diálogo. Ele finge que está conversando com um interlocutor imaginário, né? Olha como é que ele faz, por exemplo, como se esse interlocutor fizesse perguntas para Paulo e Paulo respondesse. Ó o interlocutor, qual é o capítulo 3? Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? O interlocutor imaginário está perguntando, aí Paulo responde muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Ao interlocutor, e daí? Se alguns não creram, incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? Aí Paulo responde, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem que segundo está escrito. Tá? Então ele utiliza muito esse recurso da diatribe, para escrever essa carta, para explicar essa epístola. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O esboço da carta, que também é importante, tá? O capítulo 1 ao capítulo 11 é a parte teórica da carta. O capítulo 12 ao capítulo 16, até o final, é a parte prática dessa epístola. Vamos lá, a parte teórica. O capítulo 1 a 3 fala da depravação do ser humano. Quanto o ser humano se distanciou de Deus, se depravou, tá? Saiu da presença de Deus, não consegue, pelos seus meios, alcançar o Senhor, e busca outras formas, aí fala da idolatria e da perversão do gênero humano no geral, do capítulo 1 ao capítulo 3. Do capítulo 1, ele fala dos gentios, o quão os gentios estão distantes do Senhor. Quem são os gentios? Nesse tempo aqui, no Antigo Testamento existiam dois povos, os judeus, povo de Deus, e os gentios. Os gentios são as outras gentes que não são judeus, tá? Então, o capítulo 1 ele fala da depravação dos gentios. O capítulo 2, dos judeus, que eles também estão distantes do Senhor. E o capítulo 3 fala dos judeus e gentios, a diferença de um e para com o outro, e quão os dois grupos estão distantes do Senhor. Do capítulo 4 e capítulo 5, ele traz a solução para esse problema da depravação e do distanciamento do Senhor, da perdição, que é a justificação. O capítulo 4 e o capítulo 5 vai falar da justificação, que é a solução para esse problema. Tá? O capítulo 6, 7 e 8 fala da consequência da justificação. E qual que é a consequência da justificação? É a santificação. Uma vez que você é justificado em Cristo Jesus, você alcança a salvação em Cristo Jesus, agora você é necessário viver de uma nova vida.
E como é que você faz? Através da santificação, purificação dos seus atos. É o nascer de novo para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí vai falar do capítulo 6, 7 e 8. Capítulo 9, 10 e 11 é a parte escatológica dessa igreja, dessa epístola, que vai falar de Israel, da predestinação de Israel, do povo de Deus, como povo de Deus. Ele fala do passado, presente e o futuro, do início da formação da nação de Israel até o futuro de Israel, quando Cristo voltar, e assim a nação de Israel, Israel como nação, ser resgatada. Eles vão se dobrar para o Senhor Jesus, vão entregar a sua vida para Ele, vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Messias. Tá? Então é o capítulo 11. Capítulo 9 fala do passado de Israel e da sua predestinação como povo de Deus, a nação, tá, irmãos? Capítulo 10 fala do presente, Israel nos tempos de hoje, qual é a situação deles hoje, e o capítulo 11 fala do futuro de Israel, tá? Que é o período que Cristo for retornar, tá? E vai falar lá no capítulo 11, já resumindo, que eles vão entregar o seu coração para o Senhor Jesus. O capítulo 12, 13, 14 e 15, primeira parte, do 12 ao 15, primeira parte, é a parte prática dessa epístola. Capítulo 12 vai falar, o tema é o cristão e o mundo, como nós devemos nos relacionar com o mundo, com as filosofias mundanas, com as pessoas que não creem no Senhor Jesus, como deve ser o nosso relacionamento com Ele. Capítulo 13, o cristão e as autoridades, autoridade civil, autoridade eclesiástica, como nós devemos nos comportar. É toda a lei que o cristão tem que obedecer? Então vai falar disso aí. Tá? Capítulo 14 vai falar do relacionamento entre nós, cristãos. Como nós devemos nos tratar? Como que eu devo me relacionar com um novo convertido? Com os anciãos da igreja? Com aqueles que chegaram agora? Com aqueles que são fracos na fé? Como que deve ser o nosso relacionamento? Tá? Tendo com base nisso aí, irmãos, o amor e o respeito. Tá? Então ele vai falar, capítulo 15, ele continua falando do assunto do capítulo 14, que é muito importante, até a primeira parte. A segunda parte fala da obra missionária de Paulo. Como dito, Paulo queria ir até ser encaminhado pelos romanos até Espanha. E o capítulo 16 é a parte de saudação da igreja. Tá, irmão? Então está estourando o tempo aqui, já passou dos 40 minutos de aula, e eu vou encerrar a aula de hoje. Nós vamos orar, e na próxima aula eu vou entrar na epístola para dar o capítulo 1, tá bom, irmãos? Oremos. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer, Pai, por esta aula, Senhor meu Deus, pela essa bênção, Senhor meu Deus. Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado pelo meu irmão que está em casa, Senhor meu Deus, abençoa a vida dele, Pai, com esta aula, Pai, que esta aula, Pai, venha dar muito fruto, Pai, para o teu reino, Pai, abençoa também a EBO, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, faça prosperar esse ministério, que tudo que fazemos aqui, Pai, é para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém, graças a Deus.